Bom dia, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Carol Moreira. Eu moro em Gold Coast e há mais ou menos 3 anos, mas eu já estou na Austrália há muito mais tempo que isso, é uma vida já. Eu tenho 3 anos de experiência na área de support working. Comecei em 2021, caí meio que de paraquedas nessa profissão, nunca pensei em fazer isso e acabei me encantando, me apaixonando pela profissão e tô aqui firme e forte. Agora eu tô aqui passando minha experiência e meu conhecimento para vocês. E o meu objetivo disso é que todas aquelas pessoas que têm interesse ou talvez ainda não conheçam muito bem a profissão, e querem se tornar um support worker, eu tô aqui para te ensinar como conquistar o teu espaço nesse mercado de trabalho que cresce a cada dia. A demanda por support workers é enorme e você não precisa ter experiência para começar. Então todo o conhecimento que eu passo aqui e algumas qualificações e licenças que a gente tem que tirar, a gente já consegue se tornar um support worker um support worker de qualidade, não só qualquer support worker. Então, é esse meu papel aqui, trazer todas essas informações para vocês, para que vocês tenham esse conhecimento e a partir do que eu passo aqui, vocês consigam se encontrar e entrar nesse mercado de trabalho. Bom, eu tenho aqui do meu ladinho minha colinha para eu não esquecer de falar nada, tá? E a gente vai falar hoje sobre qual que é o papel do support worker na sociedade na Austrália, né? Na sociedade australiana. E eu só vou arrumar aqui tudo para eu seguir direitinho pra gente não perder nada. Então, mais uma vez, bom dia. Meu nome é Carol Moreira e hoje a gente vai falar sobre o papel do support worker na sociedade australiana. E a gente tem um papel, como a gente já deve, né, saber, a gente tem um papel importantíssimo na sociedade, mas eu vou falar os 2 principais impactos que a gente traz para a sociedade australiana. E eu não sei se vocês sabem, mas os trabalhadores dessa indústria de support working, a gente emprega mais ou menos em torno de 460 mil trabalhadores. E é um número bem grande porque existem tantas outras indústrias, né, aí. A indústria da construção também movimenta muito trabalho. Toda a indústria de health, toda a indústria da saúde movimenta muito também. E os support workers estão aí um dos tops indústrias que mais empregam pessoas. E acredita-se que até 2025, no caso daqui a um ano, a gente vai ter mais de 500 mil de trabalhadores. E a gente, né, no modo geral, eu até vou passar aqui umas informações que eu peguei para vocês, uma folhinha. Eu imprimi do site do governo mesmo. Então, existe 59% desses 460 mil trabalhadores, 59% desses trabalhadores são support work. É gente como a gente. Gente como eu que tô lá, vou todo dia na casa do cliente. Ou aqueles support workers que vão até o asilo. Ou aqueles support workers que vão em Seals House, que é para ajudar as pessoas com deficiência. Então, no modo geral, 59% desse número são support workers. 13% são allied health professionals. O que quer dizer? São aqueles profissionais que estão aliados com a saúde e que os nossos clientes precisam desses serviços. Por exemplo, um dermatologista, aquelas empresas que trabalham com aparelhos auditivos, dietitians, né, pessoas que cuidam da saúde, por exemplo, agora falhou aqui a memória, mas por exemplo, aquelas pessoas, um osteopata, por exemplo, em allied health, são outros setores, são outros profissionais do setor da saúde que os nossos clientes precisam deles. Então, 13% desse número são esses profissionais. 12% são health and welfare support workers, então é uma outra parte de pessoas que trabalham dentro da nossa indústria. Os outros 12% são enfermeiras, então vocês veem que tem muito menos enfermeiras do que support workers. E só 5% são pessoas, Wealth and Welfare Managers, daí a parte mais de gerenciamento, né? As pessoas que já estão mais aí trabalhando, já têm outras qualificações, mas trabalham dentro do nosso setor, mas trabalham na parte de gerenciamento. Eu só vou ler aqui um comentário. Parabéns, Suzy. Legal, Juliana. Você começou a trabalhar apenas com a sua experiência pessoal, cuidar do seu avô. Que legal. É muito legal, né, Ju? A gente se sente tão bem. Eu, infelizmente, perdi meus avós muito cedo, então eu não tive essa experiência.
Mas quando eu cheguei aqui, eu comecei também a limpar uma casa para uma senhorinha e foi mais ou menos aí que eu comecei a gostar disso e eu me apaixonei por ela e eu pensava, nossa, essa senhorinha podia ser minha avó. Então é mais ou menos esse o sentimento que a gente tem, né? A gente trata como se fosse parte da nossa família. Bom, vamos continuar aqui. Então assim, a gente tem um papel muito importante para a economia, porque a gente gera, né? Se gera muito emprego e aí tem empregos indiretos também, que são, então acaba sendo uma cadeia, né? E aí vai gerando emprego de vários lados e também é um setor que impulsiona muito, contribui muito para o empreendedorismo, porque existem muitas empresas, as pessoas começam como support workers e depois querem abrir o seu próprio negócio, ou continuar sendo support workers independentes, ou abrem empresas para recrutar outros support workers, né? Aí é um outro mundo, é outro assunto, mas é algo que também movimenta muito a economia do país. Então, de modo geral, support workers têm uma contribuição enorme para a economia do país. E, por exemplo, assim, é mais barato para o país se o cliente ficar na sua casa. É melhor aquele idoso estar na sua casa, viver no seu ambiente, traz um bem-estar muito maior para essa pessoa e acaba diminuindo muitos riscos de saúde. Então, é mais barato para a sociedade o idoso ficar na sua própria casa do que para um asilo. Então aí também esse nosso papel é importantíssimo, porque a gente está dando suporte para essas pessoas ficarem nas suas casas, ao invés de ir para um asilo. E elas na casa delas, elas acabam se tornando pessoas, de modo geral, não é? Existem exceções, elas acabam se tornando pessoas, né, continuam as suas vidas, se tornam pessoas mais felizes. Claro que tem suas limitações, mas isso a gente não pode mudar muito. O nosso papel é fazer que essas pessoas vivam seus melhores dias, né? Conseguem viver um pouco mais independente, que muitas dessas pessoas é o que elas querem, é viver mais independente. Então a gente mostra ferramentas, mostra jeitos, maneiras de como essas pessoas podem viver mais independente. O que acaba contribuindo para todo mundo, para nós que nós temos empregos e para esse indivíduo que está na sua casa e consegue viver mais tempo na sua casa. Eu tenho inúmeros clientes, agora nem tanto, mas no passado eu tive muitos clientes que faziam de tudo para permanecer nas suas casas, tá? A maioria deles falavam que não queriam ir para asilos, que gostariam de ficar nas suas casas, e o nosso papel lá é crucial, porque a gente está contribuindo para que essa pessoa fique na sua casa. Em todos os clientes que eu tive um cliente que queria muito ir para um asilo, mas isso foi uma exceção. Ele se sentia sozinho e ele não conseguia fazer a maioria das coisas por estar sozinho, e aí é compreendível. A maioria das pessoas que querem permanecer em casa são ainda aquelas que ainda têm um parceiro, uma parceira, mas nesse caso desse senhor, ele tinha 90 anos, ele não queria mais ficar sozinho, então ele optou por ir para um asilo. Agora eu já tive um cliente o ano passado mesmo, no final do ano, ele tinha 90 ou 91 e a esposa 80 e alguma coisa, 85, e ela tava com demência. E ele que cuidava dela, eu ia lá 2 vezes na semana, levava ela às vezes para passear, quando ela queria, e eu ajudava no personal care dela, dava banho, e eu ajudava ele na casa. Então eu fazia serviço para ambos. Eu era um casal muito querido e ele decidiu que ia para um asilo, porque ele não estava dando mais conta. Eu estava lá 2 vezes por semana, os filhos moravam em outros estados, então ele optou por ir para um asilo e foi tudo muito rápido, foi uns dias antes do Natal, e infelizmente assim que ele mudou para um asilo, ele faleceu na outra semana. Então eu acredito que ele não queria ir, né? Eu tenho certeza que ele não queria. A gente teve essa conversa. Ele só disse que não tinha mais o que fazer. Então, assim, ir para o asilo tem toda a questão do emocional. Como é que eu vou largar minha casa de 50 anos se eu moro nessa mesma casa? Como é que eu vou largar toda a minha vida basicamente para um quarto, né? Porque eles até têm acesso, a outras coisas, mas as limitações deles não permitiriam ele fazer isso. Então, eu acredito, isso é algo pessoal, é minha opinião pessoal, que ele ter ido para o asilo contribuiu com o falecimento dele, porque o lado emocional dele estava muito abalado, né? Então ele ficou muito triste, isso tudo acaba
piorando, agravando as situações físicas, né? Os problemas físicos que eles tinham. Os problemas de saúde, problema respiratório e outros problemas que ele tinha. Então, nosso papel como support worker é importantíssimo na vida dessas pessoas. O suporte que a gente traz para eles contribui para que eles permaneçam nas suas casas. Então, somos peças super importantes na vida dessas pessoas. E até porque toda vez que a gente vai na casa dessas pessoas, aquela companhia que a gente faz, a conversa que a gente tem com eles, tudo contribui para o bem-estar deles, né? E aí mexe toda na questão emocional, na questão da saúde mental deles, que acaba elevando muitas vezes a solidão deles, né? A gente acaba contribuindo muito para que diminua a solidão dessas pessoas e eles se sintam bem, se sintam melhor. Ok, vamos pro próximo, que é o impacto social que a gente traz, né? Bom, com o nosso trabalho de support work, a gente acaba muito dos clientes, a gente leva eles para a sociedade, a gente leva eles para a rua, para fazer as atividades que eles querem fazer. Então, principalmente o deficiente, né, a pessoa com necessidade especial está sendo mais vista, a gente vê muito mais, inclusive se vê muito mais aqui do que no Brasil, né? A gente vê as pessoas mais na rua, mais ativas. Tenho clientes muito mais ativos do que eu. Eu tive clientes cadeirantes que faziam muito mais do que eu fiz na minha vida, de atividades físicas e esportes radicais, principalmente esportes radicais. E isso é incrível. Mas isso é possível porque existe o nosso trabalho, tá? Porque se essas pessoas dependesse de um familiar, então se essas pessoas dependessem de um familiar, isso talvez não fosse acontecer, porque as pessoas têm as suas vidas, né? Mudam de estados. Tem pessoas que vêm de outros países como a gente, então não tem muita família aqui. Então o nosso papel como support worker de levar essas pessoas para a comunidade, para a sociedade, para viver o melhor da vida delas é excepcional, porque a gente acaba... elas são mais vistas, né? As pessoas idosas também, as pessoas com necessidades especiais acabam sendo mais vistas. E aí acaba que tudo acaba gerando um movimento aí, porque aí as ruas têm que ser mais adaptadas, os ambientes públicos, né, as praças e os transportes públicos acabam sendo mais adaptados, porque eles estão interessados em sair, eles estão interessados em participar da vida social. E eu tenho alguns exemplos aqui que eu sempre falo, sempre dou exemplos, porque eu acho que é legal dar a parte prática para vocês entenderem, e não ficar só na teoria. Eu nunca dou os nomes, idades, endereços, nada assim, porque é tudo muito particular, muito confidencial de cada cliente, né? Mas eu tinha uma cliente que ela já pulou paraquedas, já fez bungee jump 5 vezes. E ela é cadeirante por, acho que 18 anos já. Ela, né, por um acidente, ela é cadeirante. Então, e ela tá para fazer mais uma vez, fazer mais um salto. E ela é incrível, assim. E o que é legal é que é adaptado para ela, né? Tem diferentes, eu não sei bem os termos, porque eu nunca fiz, mas os cintos, digamos assim, são adaptados. E inclusive ela estava tendo que esperar um pouco, porque eles estavam comprando esses cintos especiais para deficientes novos, eles estavam esperando chegar e ela não estava podendo fazer o salto dela porque eles estavam esperando isso. Então, assim, tem muita coisa adaptada hoje em dia para pessoas com necessidades especiais. E isso acaba só contribuindo. E também nossa função é importantíssima nisso, porque a gente pode levá-los até os lugares, a gente pode ajudá-los a procurar sobre os esportes e tudo que eles gostam de fazer. Então, a gente acaba ajudando muito aí, fazendo um impacto social muito importante, né? As atividades físicas também, hoje em dia a gente vê coisas mais adaptáveis, tem por exemplo, eu sei que em Surfers Paradise tem um grupo de pessoas que são voluntárias, que eles ajudam as pessoas que querem entrar no mar, tem cadeiras especiais para isso, cadeiras de rodas especiais, tem aula de surf para pessoas com necessidades especiais. Então isso é incrível, né? Isso é incrível que essas pessoas podem estar na sociedade, podem estar fazendo as suas atividades que sempre gostaram de fazer. E muitas vezes, principalmente com idosos, muitas vezes a mente deles é de uma pessoa de 60, 70 anos, mas o corpo já é de 90, né? Então eles não podem mais fazer tudo o que gostariam de fazer. E acaba super batendo no emocional deles, e aí vem a depressão, vem a ansiedade, e o que acaba fazendo com que eles não querem mais sair. Então, tendo todos esses serviços aí disponíveis, e tendo nós, como nós support workers, disponíveis para levá-los a esses lugares, disponível para procurar esses lugares para eles, a vida deles
mudam completamente. Vou dar mais um exemplo aqui. Eu tinha um cliente de 96 anos e ele amava surfar. Eu nunca cheguei a levar ele para surfar, por causa dos horários que eu levava ele, mas eu já levei ele, por exemplo, para jogar, acho que chama bowling, e era incrível, foi incrível ver ele jogar, porque ele amava isso. Ele teve que parar por problemas físicos no joelho, e como tem que agachar muito, ele não conseguia mais fazer, mas ele achou um lugar que era mais adaptado, e eram pessoas mais ou menos da idade dele, eram mais novas que ele, mas enfim, eram aí pessoas da terceira idade. Então foi lindo de ver ele jogar. E a questão do surf, que ele não conseguia, na verdade eu nunca levei ele, mas ele ia, gente. Ele ia, inclusive, ele se afogou uma vez, que saiu até no jornal aqui na Austrália, eu não vi, mas ele saiu no jornal aqui do estado. Só que ele teve uma queda na praia e aí não deixaram mais ele surfar. Mas o que acontece? Aqui tem muito clubs, né? Surf clubs. E aí ele ia nos surf clubs porque ele já era conhecido do surf club da cidade dele, do bairro dele. E ele sempre pegava prancha emprestada e as pessoas que conhecem ele já ficavam atentas, sempre cuidando ele. E ele teve uma queda grande e falaram pra ele que ele não poderia mais pegar as pranchas emprestadas, que já estava num ponto que não dava mais, né? Ele tinha 97 anos. Mas é incrível ele poder ainda, né, fazer o que ele gosta. Ele acabou ficando bem chateado, eu conversei muito com ele, eu falei, me desculpa, mas o seu corpo não... tem suas limitações, vamos tentar achar alguma outra coisa. Mas esse cliente também me mostrou que falta serviços para homens, principalmente solteiros. Ele ficava chateado que algumas coisas que ele ia, algumas atividades que ele fazia, porque ele é uma pessoa que gosta de dançar. Também, além do surf, do bowling, ele gostava de dançar. Ele não conseguia ir porque era sempre casais e ele ficava chateado que ele não tinha uma parceira com ele. Então ele falava, eu sinto muita falta de serviço para homens. Eu até liguei para alguns, me informei de horários, existem alguns serviços para homens, mas infelizmente não batia com os horários que eu estava lá e ele também não conseguia chegar até o local. Mas enfim, tá aí, existe o serviço sim, claro que aí tem que encaixar horário e tudo mais, aí já é outro problema, né? Mas o que importa é que existe. Não tanto quanto para mulheres, existe muito mais programas de atividade para mulheres do que para homens. E isso é algo que precisa ser mudado, porque existe muitos homens, né? Idosos principalmente, solitários aí. Então, deixa eu ver aqui que mais. Outro exemplo que eu queria dar para você sobre essa questão aí que as coisas estão sendo mais adaptáveis, né? Hoje em dia, para os idosos, tanto para idosos como pessoas com deficiência. É um exemplo bem simples, assim. Você sabe no final do ano que a gente vai tirar nossas fotos, não todo mundo, né? Fotos de Natal, né? Vai no shopping center, tira foto de Natal com o Papai Noel, aquela coisa toda bonita. Eu já percebi que logo no início, quando quando eles começam as fotos, eles têm um horário específico, um horário cedo pela manhã, normalmente, onde pessoas que têm normalmente autistas, mas outros problemas, outras deficiências também, outros problemas de saúde mental, problemas com barulhos, né? Então, eles têm horários diferenciados quando o shopping ainda está fechado, que não tem barulho no ambiente. Essas pessoas podem ir nesses horários que elas se sentem mais confortáveis para tirar essas fotos e não tem aquela barulheira toda, aquele monte de pessoas que vai deixar essa pessoa com ansiedade, ou enfim, outros triggers aí que traz quando tem barulho, né? Então é muito legal que existem serviços hoje em dia, isso está aumentando cada vez mais. Mas isso também só é possível porque existe nosso trabalho de support work para levá-los e para a gente estar ali sempre apoiando essas pessoas a fazerem o que elas gostam. Então a gente não pode esquecer o tanto que o nosso trabalho como support worker é importante. Nós não estamos lá apenas para limpar, apenas para levar no médico, apenas para, enfim, levar na farmácia. A gente está ali para tornar a vida dessas pessoas melhor. O nosso papel é crucial na vida de milhares de pessoas na Austrália. São milhares de pessoas que dependem do nosso serviço. Existem também, por exemplo, as Seals House, que são casas adaptadas para pessoas com deficiência, né? Na maioria das vezes, essas pessoas dependem de um support worker para viver. Elas precisam de cuidado 24 horas, 7 dias na semana. Então, elas não podem ficar sozinhas porque elas dependem de alguém para viver. E muitas vezes as famílias não conseguem dar esse suporte. Eu já trabalhei em Seals House, onde tinha adolescente, pessoas mais velhas,
pessoas mais velhas, e familiares podem e devem ir visitá-las, as pessoas, e eles vão. Eu presenciei várias visitas, principalmente para essa moça que acho que ela tinha em torno de 12, 13 anos, mas elas precisam de pessoas de support workers para viver, precisam de support workers para se alimentar, para fazer higiene pessoal, para o seu dia a dia. Então, o nosso papel é crucial. A gente tá aí para dar o suporte para milhares de pessoas. E sem a nossa ajuda, o que seria dessas pessoas, né? Os asilos estariam completamente lotados, já estariam muito pior. Se os houses estariam lotadas, que também já não tem tantas casas assim para essas pessoas, enfim, seria um caos se não existisse o nosso papel, o nosso trabalho. Então, a gente tem um impacto muito grande economicamente e um impacto muito grande social também para o nosso país, para a Austrália. Então, eu vou ficando por aqui. Espero ter contribuído. Hoje foi curtinho, né? Se vocês tiverem alguma pergunta também, estou disponível. Eu não sei se quem está aqui já é support worker, está começando, ou em que parte da Austrália que vive, que mora, se vocês quiserem compartilhar. Existem muitas, agora eu tô lendo aqui um comentário da Juliana, tem aí a esperança, né, para que o Aged Care dê oportunidades para as pessoas ficarem aqui permanentemente. É um assunto bem complicado de falar, eu não falo muito porque eu não tenho essa experiência e eu não tenho esse conhecimento. O que eu sei é que estão começando a questão do sponsor para Aged Care, mas eu nunca vi alguém que tenha conseguido, na verdade, mas há esperança, porque como precisa muito desses trabalhadores, né, como precisa muito da gente, seria essencial que a gente conseguisse, que os estudantes internacionais conseguissem, né, um visto de permanência através aí nesse caminho do support worker. E eu espero de coração que isso aconteça, porque é um trabalho tão lindo, a gente faz um trabalho maravilhoso e, de novo, um trabalho essencial, fundamental para a economia do país e para tantas outras coisas, né? Então, seria maravilhoso mesmo. E eu tô aqui torcendo para que isso aconteça, para que tantos brasileiros e tantas outras pessoas, não só brasileiros, né? Existem muitas pessoas de outros países que querem permanecer aqui. E a Juliana me perguntou se sou residente. Sim, já sou. Quando eu comecei na profissão, eu já era, né? Então, eu não tive que passar por tudo isso. Mas passei vários perrengues também quando eu cheguei. Já tô aqui há muito tempo, né? Foi outra história, mas eu espero de coração que essa profissão ajude aí no caminho da residência. Então é isso, pessoal. Bom dia para todos vocês. Obrigada, Juliana. E eu tô aqui pra responder perguntas também, quando vocês quiserem me mandarem, tá? Qualquer pergunta que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E a gente se vê no próximo sábado. E quem tiver dúvida, me manda pra também me ajudar e trazer novos temas pra vocês. Tá bom? Bom dia, bom final de semana. E a gente se vê na próxima semana.